Sejam muito bem-vindos ao canal e hoje eu quero apresentar para vocês uma estratégia muito legal que vai trabalhar com cruzamento de médias. Essas duas médias que você está vendo aqui é uma média de 13 aritmética e outra média de 48 também aritmética. A média de 13 é essa azul aqui que você está vendo e a média de 48 é essa vermelha. Esse setup que eu vou te mostrar é um setup que ele vai trabalhar com cruzamento dessas duas médias. No momento em que elas se cruzam, eu vou posicionar uma ordem de compra no rompimento da máxima do candle. Então é um setup super interessante para quem gosta de trabalhar com aquelas duas médias, né? 17,72. E olha só que interessante, eu estou aqui na LRM3, gráfico diário, e eu estou utilizando a ferramenta de backtesting, também ótima, sensacional, que é o TradingView. É uma ferramenta onde você consegue programar ali no editor Pine, né, que ela tem o Pine Script. Assim como o Profit Chart, ela também permite você calcular as estatísticas de sistemas operacionais, fazer backtests, descobrir estratégias vencedoras, não só no Brasil, mas em todo o globo terrestre. Então é uma ferramenta ótima também, 100% gratuita. Para você que tem interesse, só pesquisar no seu navegador TradingView, sensacional. Eu vou estar aqui disponibilizando uma série de aulas e materiais também. Estou preparando, né, para também treinar vocês a serem capazes de programar no TradingView, tá certo? Então, vai funcionar da seguinte forma. Você percebe que nesse exato momento aqui, nós tivemos um cruzamento dessas duas médias, tá vendo? Olha só, nesse quadro, nesse retângulo aqui, né? Você consegue ver que elas se cruzaram nesse ponto. Quando isso acontecer, eu vou pegar o primeiro candle dessa situação, assim que as médias se cruzam, tá vendo? Olha só, se cruzaram, eu logo peguei o candle aqui e eu vou fazer o seguinte, eu vou posicionar uma ordem de compra nesse primeiro candle aqui, no momento do cruzamento, uma ordem de compra no rompimento da máxima, exatamente como você está vendo aqui, olha só. E aí, se romper a máxima do candle, a gente entra na compra, tá vendo? Ó, marcando aqui a entrada, né? E aí eu entrei aqui, olha, com 1000 ações. Tá vendo? Nessa entrada aqui no rompimento dessa máxima, tá? Isso aqui é backtest, tá bom? Backtest. E olha só, o que eu vou fazer? Assim que eu entro na operação, eu vou pegar o tamanho desse candle que gerou o sinal. Tá vendo aqui, ó? Tamanho desse candle. E eu vou puxar aqui uma retração de Fibonacci. Tá vendo, ó? Retração de Fibo. Retração de Fibo. Que está exatamente nesse ponto aqui, ó, que nós podemos ver. Olha só, tá vendo? Retração de Fibonacci, tá vendo? E aí você puxa aí e projeta o candle que gerou seu sinal duas vezes para cima. Lá vai ser o seu alvo, certo? Deixa eu colocar aqui, ó. Duas vezes para cima vai ser o seu alvo, perfeito? E o seu stop vai ser esse candle que gerou o sinal duas vezes para baixo. Então olha só, stop. Isso aqui vai ter stop, tá vendo? Então é uma estratégia que tem stop fixo e alvo fixo, sendo todos eles calculados, né, com base no tamanho do candle que gerou o sinal. Perfeito? Tá entendendo? Nessa situação aqui, você vê que a gente fez a entrada aqui com um lote de 1000 ações, tá vendo? Olha só, 1000 ações. E aí o preço caminhou contra a nossa posição, tá? Então a gente passou aqui uma dificuldade, né? Tá vendo? Olha só, quase pegou o stop e aí o preço voltou a subir e felizmente bateu aqui no alvo, né? Felizmente, tá vendo? Olha só, bateu no alvo aqui e a gente saiu com a nossa posição de 1000 ações, fechando aqui no lucro, tá vendo? Essa operação de cruzamento de médias com alvo e stop deu um resultado pra gente. Vamos ver aqui de quanto? Exatamente 5,77%. Extremamente interessante, né? Você perceber essa operação aqui. Nós tivemos outras operações, tá? Outras operações. Vamos ver aqui. Outra aqui que também deu lucro, tá? Entramos aqui, ó, no exato momento que ocorre o cruzamento, você já fica alerta, tá? Você percebe aqui que a média azul, que era a média de 13, ela estava abaixo da média de 48, tá vendo? E aí na hora que elas se cruzam, a gente já posiciona uma ordem de compra no rompimento da máxima. Tá vendo aqui? Olha só. A gente entrou no rompimento da máxima desse candle. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o tamanho desse candle que gerou o sinal, tá? Anterior à entrada aqui, e eu vou projetar duas vezes para cima.
O meu alvo vai ficar aqui. E aí, olha só, ele pegou um pouquinho embaixo aqui, tá? É nessa região. E a gente não tá usando magnético. Então, eu tô pegando o tamanho do candle manualmente, né? Manualmente, tá? Porque aqui no TradingView não existe o magnético, né? Que já pega o tamanho do candle direto, tá? Tá vendo aqui, ó? Pegou aqui, tá? Porque o nosso stop era aqui embaixo. De novo, ele quase estopou a gente. Tá vendo aqui as sombras aqui, ó? Quase pegaram o stop que tava aqui embaixo. Mas aí ele foi e atingiu o alvo aqui em cima, que era esse candle projetado 2 vezes para cima, tá? Olha só, entramos aqui na compra, finalizamos aqui, tá? Essa operação deu um resultado pra gente. Deixa eu ver, ó. 4,45%, né? 50%. 4,50%. Perfeito, legal. E aí vamos verificar mais operações que a gente teve. Olha só que legal. Que nós tivemos uma operação aqui, ó, exatamente nesse momento do cruzamento. Tá vendo? Olha, a média azul passou para cima da média vermelha. Nesse exato momento a gente pega o candle onde isso ocorreu, posiciona uma ordem de compra no rompimento da máxima. Simples assim, esse setup é muito simples, tá? Se você tá com dificuldade de entender, é só assistir de novo. Um setup muito simples. Aí você vai pegar o tamanho desse candle que gerou o sinal anterior à sua entrada e você vai projetar 2 vezes para cima e 2 vezes para baixo. O seu stop vai ficar aqui nesse ponto, tá? 2 vezes para baixo, e o seu alvo vai ficar aqui nesse ponto 2 vezes para cima, certo? E aí você vê aqui né, que a gente atingiu o alvo nesse local, tá vendo? Essa operação foi uma ótima operação também, dando um resultado para gente de exatamente, olha só, 4,32% aqui no gráfico diário da LREN3. Eu quero mostrar para você as estatísticas desse sistema operacional ao longo do tempo, como é que ele vem se comportando, né, durante todo esse período. Temos aqui algumas operações catalogadas. Esse setup ele não é um setup que costuma dar muitas entradas, tá? Porque esse cruzamento dessas duas médias ele demora a acontecer, ainda mais num gráfico diário, mas é bem interessante a gente perceber as estatísticas. Então veja aqui que eles se cruzaram, ó, tá vendo? Essas duas médias se cruzaram aqui nesse ponto. A nossa entrada fica no rompimento da máxima, exatamente como houve aqui, e o nosso stop fica nesse ponto, tá? Nosso stop fica nesse ponto. E ele pegou o tamanho desse candle e projetou 2 vezes para baixo e estopou aqui. Tá legal? Então o que a gente vai fazer? Vamos aqui dar uma olhadinha, ó. Você pode ver aqui todas as operações ao longo do tempo, como ele veio fazendo, tá vendo? Ó? Várias operações. E aí a gente vai ver então as estatísticas dessa estratégia ao longo do tempo aqui na LREN3, gráfico diário. Então olha só, eu tô aqui, ó, cruzamento 13,48 mais alvo e stop. Tô dando uma ajustadinha aqui nas propriedades, porque eu vou colocar o tamanho da ordem como sendo um lote aqui de 1000 ações, tá vendo? Vou colocar aqui, tá? E vou apertar o OK. Tá aí então, legal? Olha só, aqui no gráfico diário da LREN3, nós fizemos 32 operações ao longo do tempo dessa estratégia, né? Isso daqui deu pra gente uma taxa de acerto de 78%, como você está vendo aqui, um fator de lucro de 2,38, olha só, 2,38. Essa foi a curva de capital, como você pode ver, certo? Você vê que ele conseguiu fazer dinheiro ao longo do tempo, foram poucas entradas, eu falei para você que esse é um setup que não dá muitas entradas, certo? Você consegue ver aqui os trades que ele foi fazendo, olha só, sempre entrando com 1000 ações, né? Tá vendo? Olha só, teve aqui prejuízo, lucro, e aí foi indo, tá? Durante todo esse período. E a última operação que ele fez foi aqui no dia, a entrada, né? Você tá vendo? 1/6 de 2020, certo? E aí fechou aqui no dia 2/6 de 2020. Vamos ver o resumo do desempenho. Você percebe que ele teve aqui o fator de lucro, 2,38, a gente já viu, tá? Vamos ver aqui, taxa de acerto, 78%. E o payoff está aqui, a razão lucro médio dividido pelo prejuízo médio é o payoff, 0,66, tá? E aí você tem algumas informações aqui, né, como maior ganho, maior perda, tá? E todas essas informações que fazem parte das estatísticas desse sistema operacional. Essa daqui é a visão geral, a curva de capital, de como ele se comportou ao longo do tempo. E aí você pode testar esse setup não só na LREN3, você pode colocar aqui, por exemplo, na Apple, né? Apple, vamos ver. Olha só, lá dos Estados Unidos.
Tá vendo aqui, ó, Apple, pra gente analisar. Olha só que interessante. Olha aqui, esse setup na Apple, ele conseguiu uma curva de capital ascendente aqui, tá? 74% de acerto depois de 100 trades, 101. E você pode ver aqui a lista de trades. Olha só que interessante. Operando na Apple desde 1981. Interessante, tá? Desde 1981. E aí tá a lista de trades, o resumo do desempenho, certo? Ele conseguiu aqui um fator de lucro de 2,29, taxa de acerto, né, 74%, e o payoff de 0,64. Super interessante. Então é isso daí. Eu peço a você que curta esse vídeo. Se você gostou, assista aos vídeos do canal, que eu falo sobre diversos sistemas operacionais com estatísticas positivas e diversos vídeos interessantes. E nos vemos aí no próximo vídeo.